pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Polígonos inscritos, os polígonos regulares, o triângulo, o equilátero, o quadrado e o hexágono inscritos numa circunferência. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Vem comigo. Vamos só recordar um pouquinho, né? Não custa nada, vamos relembrar. Deixa eu puxar o pincel para cá. O que a gente trabalhou? O que a gente demonstrou para vocês em sala? Temos o triângulo, o quadrado e o hexágono. Aí nós vimos o seguinte, professora, do centro até um dos lados do nosso polígono, a gente tem o que a gente chama de apótema. Lembra disso? Perpendicularmente. Beleza. Esse apótema, professora, a gente sabia que dividia nosso lado ao meio, tranquilo. Do centro até a bordinha da nossa figura, é o raio da circunferência, ótimo. E como dividir o lado pela metade, a gente colocava metade do lado. O que nós podemos perceber? Que o ângulo que se formava aqui era um ângulo de 30 graus quando era o triângulo. O mesmo a gente fez, igualzinho, para o nosso hexágono. E aí aqui a mesma coisa, era o apótema do hexágono, a gente representava A6. Aqui era o raio da circunferência e metade do lado do nosso hexágono. E o ângulo que se formava era o ângulo de 60 graus. E quando era o quadrado, prof? Olha lá. Quando era o quadrado, olha lá nosso apótema novamente. A4, para dizer que é o apótema. Raio da circunferência e metade do lado do quadrado. E aí o ângulo que se formava era o ângulo de 45 graus. O que você percebia? Que em todas as figuras, gente, todos os três polígonos regulares, o que acontecia? Eu tinha sempre o apótema, o raio e metade do lado. Ok? Seja a figura um triângulo, um quadrado, um hexágono. O que mudava? Os ângulos. E os ângulos que surgiam eram justamente os três notáveis. 30, 45 ou então o de 60. 30 quando era um triângulo inscrito. 45 quando era um quadrado e 60 quando era um hexágono. Aí usando as três razões que a gente aprendeu, seno, cosseno e tangente, a gente construiu uma tabelinha, que eu mostrei para vocês que você podia usar ela direto. Lá na nossa tabelinha. Então, os três polígonos regulares inscritos na circunferência, a gente coloca numa ordem crescente. Mostrei até para vocês. Como assim, professora, crescente? Quanto aos lados. Então, aqui você tem 3 lados, aí depois você tem 4 lados, e depois você tem 6 lados. Beleza? Esse era o objetivo, crescente. Professora, e aqui na horizontal? Era justamente também em ordem o quê? Alfabética. Primeiro o A de apótema, depois o L de lado. Aí a gente cantava como se fosse aquela musiquinha da tabelinha, né, do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então era de novo 1, 2, 3. 3, 2, 1. Agora não é tudo mundo sobre 2, era apenas o apótema sobre 2. A raiz ia também no 3 e no 2, beleza? Do mesmo jeito nos numeradores. E aí a gente colocava raio, multiplicava por raio todo mundo. Ó, raio, 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 raio e raio. E aí a gente pode utilizar a tabela diretamente agora. Como assim, professora? Um exemplo. Olha só, digamos que eu queira falar do apótema do quadrado. Opa, o apótema do quadrado, prof, eu posso afirmar então que é simplesmente o apótema do quadrado é justamente raiz de 2 sobre 2 vezes o valor do raio. Ah, professor, se eu quisesse falar, por exemplo, do lado do triângulo. Opa, lado da linha do triângulo. O lado do triângulo vai ser R raiz de 3, o raio raiz de 3. E assim por diante, beleza? Eu mostrei que tudo isso aqui, essas relações que surgiram aqui, surgiram justamente utilizando as razões trigonométricas do slide anterior, daqueles triângulos que eu mostrei para vocês. Apótema, raio e metade do lado. Vamos lá, vamos mostrar a aplicação então da nossa tabelinha. O apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 3 centímetros. Nessas condições, determine a medida do lado, da área e o raio da circunferência. Calma aí, prof. Eu não preciso fazer o triângulo, eu posso só lembrar da tabela. Na tabela eu tenho o triângulo na primeira linha, apótema e lado. Eu sei que aqui a primeira coisa é R sobre 2, 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Ok? Então o que eu sei? Que o apótema é metade do raio. Então 3
é igual a R sobre 2. Professor, então já descobri que o raio da circunferência vale o dobro de 3, 6. Ok, já respondi essa parte. Eu quero saber o lado e a área desse triângulo. O lado do triângulo, prof, é justamente o raio raiz de 3. Se eu acabei de descobrir que o raio vale 6, então é 6 raiz de 3. Ótimo. A área de um triângulo equilátero, a gente já revisou isso aqui nas aulas anteriores. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Opa, o lado é 6 raiz de 3 ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo sobre 4. Eu sei que 6 ao quadrado dá 36, ó. A raiz de 3 ao quadrado dá 3, que multiplica a raiz de 3, tudo sobre 4. 36 por 4, gente, dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, 27 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. É o valor da minha área. Todo mundo comigo, numa boa, tranquilo? Facinho? Vamos seguir? Próxima questão. O lado agora é de um quadrado, inscrito em uma circunferência. Então, o lado de um quadrado vale 10 raiz de 2. Calma aí, prof, vamos lembrar. Opa, eu botei raiz de 3, raiz de 2, desculpa. Prof, a tabelinha é triângulo, depois que vem o quadrado. Então, é 1, 2, olha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Primeiro é o apótema, depois o lado, tá? Só pra gente lembrar da nossa tabelinha. Se eu sei que o lado é dado por raiz de 2, R, então eu já sei que o raio, na verdade, vale quanto? 10. Concordam comigo? Beleza, prof. Então o raio vale 10. A pergunta dele é, calcule a medida do lado do triângulo. Calma aí, professor, ele estava falando de um quadrado. Isso. Ele está colocando, na verdade, gente, duas figuras dentro da mesma circunferência. Aí ele está falando então agora, calcule a medida do lado do triângulo que está inscrito na mesma circunferência. Ah, professor, mas calma aí. Ó, aqui, ó, R sobre 2 e aqui a raiz de 3, R. Então, o lado do triângulo, prof, ficou facinho. É o raio raiz de 3. Então, o lado do meu triângulo vai ser o quê? 10 raiz de 3. Beleza, galerinha? Tranquilo? O que eu estou tentando lembrar vocês? Se eu tenho uma circunferência, não importa se eu for desenhar um triângulo lá dentro, um quadrado, um hexágono. O importante é que você sabe que o raio, ele faz parte da circunferência, que serve para as duas figuras que eu coloquei. Olha o próximo. Um hexágono regular, agora ele botou um hexágono. Tem lado medindo 8. Então, o lado do meu hexágono vale 8. Calma aí, prof. É triângulo, quadrado e hexágono. Exatamente. Primeiro apótema, depois o lado. Então, é 1, 2, 3. Beleza? 3, 2, 1. Ok. O que eu já posso afirmar? Se o lado do meu hexágono vale 8, eu sei que o lado do hexágono coincide com o raio da circunferência. Então, eu já sei que o raio vale 8 também, prof. Ok. Vamos continuar lendo. Calcule a diferença do comprimento da circunferência circunscrita. Gente, por que ele está falando que a circunferência é circunscrita? Porque a circunferência está por fora justamente de quem? Do seu hexágono. Ela está por fora. Então, o comprimento da circunferência vai ser o quê? 2π vezes o raio. Então, professor, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14, porque ele pediu, ó, o π sendo 3,14, vezes quem? Vezes 8. 2 vezes 8, galerinha, vai dar quanto? 16, certo? 16 vezes 3,14 vai dar 50,24. Guarda aí. Deixa ele guardado. Porque ele quer a diferença desse comprimento com o perímetro do hexágono. Ah, professor, ficou fácil. Perímetro de um hexágono é a soma dos 6 lados. Então, são 6 lados. Cada lado mede quanto? 8. Ah, professor, então, 6 vezes 8, 48. Professora, se eu fizer, então, a diferença que ele me pediu, ó, se eu fizer a diferença, 50,24 menos, galerinha, 48, adivinha quanto vai dar? 2,24. Beleza? Tranquilo, pessoal? É só a gente relembrar a tabelinha, relembrar os triângulos que surgiam, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.